A Política, Aristóteles. Texto integral, narração, Alisson Trindade. Livro 2º. Capítulo 1. Empreendemos a tarefa de procurar, entre as sociedades políticas, a melhor para os homens, os quais têm, aliás, todos os meios de viver segundo a sua vontade. Devemos, pois, examinar não só as diversas formas de governo em vigor nos estados, que passam por ser regidos por boas leis, mas ainda as que foram imaginadas pelos filósofos e que parecem sabiamente combinadas. Faremos ver o que elas têm de bom e de útil, e mostraremos ao mesmo tempo que, procurando uma combinação diferente de todas elas, não pretendemos mostrar sabedoria, mas que o vício das constituições existentes a isso nos compele. Devemos primeiramente estabelecer um princípio que sirva de base a esse estudo. É preciso que todos os cidadãos participem em comum de tudo ou de nada, de certas coisas e não de outras. De nada participar é impossível, sem dúvida, porque a sociedade política é uma espécie de comunidade. O solo, pelo menos, deve ser comum a todos, a unidade de lugar formando a unidade de cidade e a cidade pertencendo em comum a todos os cidadãos. Mas, em primeiro lugar, quanto às coisas que se podem ter em comum, será melhor, para que bem se organize o Estado, que esta comunidade se estenda a todos os objetos ou que ela se aplique a certas coisas e não a outras? Assim, os filhos, as mulheres, os bens materiais podem ser comuns a todos os cidadãos, como na República de Platão, obra na qual Sócrates pretende que os filhos, as mulheres e os bens materiais devem ser comuns? Mas não é preferível a nossa sorte aquela que nos faria a lei escrita na República? A comunidade das mulheres entre os cidadãos acarreta muitas outras dificuldades, e o motivo alegado por Sócrates para justificar essa instituição não parece ser uma conclusão rigorosamente deduzida do seu raciocínio. Demais, é incompatível com o fim que ele atribui ao Estado, como acaba de ser dito. Quanto aos pormenores, nada foi determinado. Admito que a unidade perfeita de toda a cidade seja, para ela, o maior dos bens. É a hipótese de Sócrates. No entanto, é visível que a cidade, à medida que se forme e se torne mais una, deixará de ser cidade, porque naturalmente a cidade é multidão. Se for levada à unidade, tornar-se-á família, e de família, indivíduo, porque a palavra um deve ser aplicada mais à família, que à cidade, e ao indivíduo, de preferência, à família. Deve-se, pois, evitar essa unidade absoluta, já que ela viria a anular a cidade. Além disso, a cidade não se compõe apenas de indivíduos reunidos em maior ou menor número. Ela se forma ainda de homens especificamente diferentes. Os elementos que a constituem não são absolutamente semelhantes. Uma coisa é uma aliança militar, outra uma cidade. Aquela deve a sua força e superioridade ao número, ainda quando sejam as mesmas as espécies que a constituem. Porque, segundo as leis da natureza, uma aliança só se forma para um socorro mútuo. É como a balança, o peso maior arrasta o menor. Sob esse ponto de vista, uma cidade estará bem acima de um povo se os indivíduos que a constituem, ao invés de estarem reunidos em pequenos burgos, vivem isolados, como os arcadianos. Os elementos que devem constituir um todo são de espécies diferentes. Também a reciprocidade na igualdade conservará os estados, como o dissemos na ética. Demais, isso é o que deve forçosamente acontecer entre homens livres e iguais, porque não é possível que todos exerçam a autoridade ao mesmo tempo. Não a podem exercer por mais de um ano, conforme outro acordo qualquer ou tempo determinado. Acontece assim que todos chegam ao poder, como se os sapateiros e os carpinteiros se alternassem, e que nem sempre as mesmas mãos fizessem os mesmos trabalhos. Sendo melhor que as coisas fiquem como estão,
segue-se naturalmente que na sociedade civil, melhor seria também que os mesmos homens ficassem sempre no poder, se isso fosse possível. Mas, como a perpetuidade no poder é incompatível com a igualdade natural, e além disso, sendo justo que todo dele participem, já considerado como um bem, já como um mal, deve-se imitar essa faculdade de alternar no poder que os homens iguais se concedem uns aos outros do mesmo modo porque antes o receberam. Assim, uns ordenam e outros obedecem, alternadamente, como se tornassem outros homens. E os magistrados, cada vez que chegam às funções públicas, preenchem ora um cargo, ora outro. É evidente, pois, que a natureza da sociedade civil não admite a unidade, como o pretendem certos políticos. E o que eles chamam o maior bem para o Estado é precisamente o que leva à ruína. É, no entanto, o bem próprio de cada coisa é o que lhe garante a existência. Existe ainda um outro meio que vem demonstrar que a tendência exagerada para a unidade não é o que se pode desejar de melhor para o Estado. Uma família é sempre melhor a si mesma que um indivíduo, e um Estado melhor ainda que uma família. Ora, o Estado significa uma associação de homens que possuem um meio de suprir a sua existência. Se, pois, o que é mais capaz de suprir a si mesmo é o preferido, e o que é menos não o será. Suponhamos que a maior bem da sociedade seja ter a unidade absoluta. Essa unidade não parece experimentada pela unanimidade de todos os cidadãos, a ponto de poderem dizer: isto é meu e não é meu. Palavras que Sócrates cita como sinal infalível da perfeita unidade do Estado. A palavra todos, com efeito, tem aqui um duplo sentido. Se for tomada como designando cada indivíduo em particular, isso convirá melhor, talvez ao fim que se propôs Sócrates, pois cada um dirá, falando de uma mesma criança e de uma mesma mulher: ali está o meu filho, ali está a minha mulher. Assim falará também dos bens materiais e de tudo mais? Mas não é nesse sentido que o dirão aqueles que possuem em comum as mulheres e os filhos. A palavra todos os designará coletivamente, e não cada um deles em particular. Dirão também minha coisa, em sentido coletivo, não individual. Há, pois, um paralogismo, um equívoco evidente no emprego das palavras, ambos, par, ímpar, precisamente porque elas encerram a ideia de dois e são propícias à formação de argumentos contrários. Eis porque o fato de todos os cidadãos estarem acordes em dizer a mesma coisa, falando do mesmo assunto, é belo sem dúvida, mas impossível. E por outro lado, nada tem que prove absoluta unanimidade. Esta proposição, tudo é meu, apresenta ainda um outro inconveniente. É que nada inspira menos interesse que uma coisa cuja posse é comum a grande número de pessoas. Damos uma importância muito grande ao que propriamente nos pertence, enquanto que só ligamos as propriedades comuns na proporção do nosso interesse pessoal. Entre outras razões, elas são mais desprezadas porque são entregues aos cuidados de outrem. Assim, o serviço doméstico tanto mais se prejudica quanto maior é o número de criados. Se cada cidadão tiver 1000 filhos, não como seus descendentes, mas filhos deste e daquele, sem distinção, todos os cidadãos esquecerão igualmente tais filhos. Cada qual diz de um filho que cresce: é meu, e se ao contrário ele não vinga, pode ser o meu ou outro qualquer, assim falando de 1000 crianças, ou ainda de todas que existem em um estado, sem nada poder afirmar com certeza, pois que não se sabe qual é o cidadão que teve um filho, nem se o filho viveu após o nascimento. Vale mais chamar minha a primeira criança apresentada, de 2000 dar-lhe sempre o mesmo nome, ou conservar nesta palavra minha o uso hoje em vigor nos diferentes estados? Aquele que alguém chama seu filho ou outra pessoa o chama de irmão ou primo, ou lhe dá qualquer outro nome segundo os laços de sangue, de parentesco,
ou afinidade por ele contraídos diretamente, ou por seus ancestrais, um outro ainda lhe dará o nome de companheiro de tribo. É melhor ser o último dos primos que o filho na República de Platão. Contudo, não é possível evitar que muitos descubram os seus irmãos verdadeiros, seus filhos, seus pais e suas mães, porque a semelhança existe entre pais e filhos. Fornecerá a muitas pessoas sinais quase certos sobre uns e sobre outros. É o que dizem certos autores que descrevem viagens ao redor do mundo. Contam que a comunidade das mulheres existe na Alta Líbia e que se distribuem os filhos segundo as semelhanças físicas. Encontram-se mesmo entre outras espécies de animais, como os cavalos e os bois, fêmeas que possuem a faculdade especial de produzir filhos semelhantes ao macho, como em Farsália, o jumento chamado justo ou fiel. Há ainda outros inconvenientes que não são fáceis de evitar quando se estabelece tal comunidade. Por exemplo, as sevícias, as mortes involuntárias ou voluntárias, as rixas e as injúrias. Todas essas ofensas sendo bem mais criminosas em relação a um pai, uma mãe ou parentes próximos que em relação a estranhos, e mais frequentes entre pessoas que não se conhecem que entre conhecidos. Tratando-se de pessoas que se conhecem, pode-se recorrer às penas prescritas pelo costume ou pelas leis, ao passo que isso é impossível quando não se conhece. É absurdo quando se estabelece a comunidade dos filhos, só interditar-se as relações carnais entre os amantes, deixando-lhes a liberdade de se amarem, e não impedir entre um pai e um filho, ou entre irmãos, as familiaridades mais contrárias à decência, porque nisso só se enxerga amor. Sim, é absurdo proibir aos amantes o contato carnal só para impedir excessos de voluptuosidade, ao passo que se olham com indiferença as relações de um pai com seu filho, de um irmão com seu irmão. Talvez fosse melhor estabelecer a comunidade das mulheres e das crianças, na classe dos trabalhadores, mas ainda que na dos guerreiros, porque a amizade diminui desde que as mulheres e os filhos sejam comuns. E é necessário que assim seja entre indivíduos que devem obedecer, ao invés de procurar inovações. Esta lei conduziria fatalmente a um resultado oposto àquele que se deve esperar de leis justas e sábias. Isso justamente devido à razão pela qual Sócrates julga dever regular, como fez, o que se refere às mulheres e aos filhos. Vemos na amizade o maior de todos os bens que possa um Estado possuir e o melhor meio de evitar as discórdias. O próprio Sócrates aprova que o Estado seja uno, o mais possível, e essa unidade deve ser, como ele concorda, a obra da boa união entre os cidadãos. É isto que Aristófanes diz na sua oração sobre o amor, quando representa os amorosos como aspirando, pela violência da sua paixão, a confundir sua existência, fazendo de dois um só e mesmo ser. Aqui está a fusão, acarreterá fatalmente o anulamento dos dois seres, ou pelo menos de um dos dois. No estado, ao contrário, a amizade recíproca é para complemento necessário da comunidade, como que uma substância diluída na água. E será impossível que um pai diga meu filho ou um filho meu pai. Quando uma substância de sabor doce se dissolve numa grande quantidade de água, ela dá uma mistura insípida. Da mesma forma, os sentimentos de afeição que fazem nascer esses nomes sagrados se dissipam e se esvaem num estado onde é absolutamente inútil que o pai sonhe com seu filho, o filho com seu pai, o irmão com outro irmão. Porque há duas coisas que inspiram no homem o interesse e o amor, a propriedade e a afabilidade. Ora, uma e outra são impossíveis na República de Platão. E quando se tratar de passagem dos filhos dos lavradores e artesãos à classe dos guerreiros, e dos filhos dos guerreiros a dos lavradores, que dificuldade, que desordem!
É preciso que aqueles que as entregam e os que as transportam saibam que crianças são essas e a quem eles as dão. Mas os crimes dos quais falávamos há pouco, como sevícias, os amores e os homicídios, serão muito mais frequentes, porque não haverá mais irmãos, pais e mães para os filhos dos guerreiros, uma vez que sejam confiados a outros cidadãos. Da mesma forma que esses nomes deixarão de existir para aqueles que estão entre os guerreiros, quando, por sua vez, tiverem sido confiados a outras mãos, então os laços de parentesco não mais poderão evitar que eles se ofendam entre si. Terminemos aqui o que tínhamos a dizer sobre a comunidade das mulheres e das crianças.